Então, outra tela do sistema aparece, dizendo que mais uma conquista foi obtida. Dessa vez a conquista, amigo do esquilo de terra, explicando que o prota conseguiu domar um esquilo de terra da floresta e a dungeon diz admirar essa amizade inesperada. O prota se surpreende por ter recebido mais uma conquista. O Daeon, observando a tela do sistema, pergunta se o sistema entrega essas conquistas o tempo todo, mas se lembra de que não recebeu nenhuma enquanto estava no grupo. O prota, com um rosto de preocupado, se pergunta sobre o nome da conquista. Com o esquilo em mãos, diz que não sabe se essa conquista serve de alguma coisa, mas agradece ao esquilinho por chamá-lo de amigo. Então, o prota decide chamar o esquilinho de Pokyu, já que esse é o som que o esquilinho faz. O Pokyu parece ter gostado desse nome. O prota fica surpreso e pergunta se o esquilinho consegue entender o que ele fala, e o Pokyu concorda. Então, o prota entende que agora o esquilinho consegue entender ele por causa da conquista. O prota animado pede para o Pokyu sentar-se, mas pensa que talvez seja muito difícil para ele entender. Porém, o Pokyu se senta na mesma hora. Feliz que o esquilinho consegue entender o que ele diz, o prota pede para o Pokyu segurar sua mão. E se impressiona novamente, então o prota pede para o esquilinho mostrar como ele entrou na caverna. O Pokyu pula da mão do Daeon e o prota se pergunta para onde ele está indo, enquanto o prota pergunta se ele não entendeu. O Pokyu parece estar o esperando. Então o protagonista, com seus 2 neurônios funcionais, chega à conclusão que o Pokyu quer que ele o siga, enquanto o esquilo está, literalmente, apontando para uma direção. Mais tarde, eles chegam a um túnel e o prota pergunta se é naquele lugar. Quando o Pokyu concorda, o prota usa sua habilidade cavar. E então, vemos os dois dentro de um túnel estreito, enquanto o prota pergunta se existia um lugar assim e pergunta se o Pokyu só conseguiu ver por ser pequeno. O prota se lembra que toda vez que tentava achar uma saída, se deparava com enormes pedras bloqueando seu caminho. Ele conta que procurou por muito tempo e estava quase desistindo. Então ele vê um feixe de luz. Enquanto escala, encontra a raiz de uma árvore e pergunta se o Pokyu entrou por ali. O Daeon se anime enquanto está quase saindo do buraco. Olhando para o Pokyu, conta que finalmente pode ter esperança de sair daquele buraco. Ele pensa que se subir por aquelas raízes, vai estar finalmente na superfície de novo. Enquanto corre, subindo aquelas raízes, ele pensa que vai poder acabar com essa vida sem fim debaixo da terra. Muito alto, ele diz que já está vendo a saída. Então ele alcança uma raiz para poder sair daquele buraco. Então ele tampa os olhos por causa da claridade. Mas decidindo olhar, ele se vê, finalmente do lado de fora, observando os pássaros e finalmente tocando na grama. Ele pensa que aquela é uma vista incrível. Chorando, ele pensa no céu azul, nas nuvens brancas e na grama verde sem fim. Coisas que não conseguia ver de dentro do buraco. Limpando o rosto, ele avista algumas ovelhas e pensa que parece diferente. Antes que pudesse dizer que o lugar parecia acolhedor e amigável, as ovelhas são atacadas por lobos enormes e ferozes. Enquanto pensa que a sobrevivência do mais forte faz parte da natureza, atrás do prota, vários pares de olhos observam. Enquanto os lobos caminham, ele diz que a sensação de estar vivo não precisava ser tão realista, e a matilha de lobos passa ao seu lado. Então, ele gelando, pensa que lobos são famosos por não terem piedade, e reclama dizendo ser injusto ele morrer após finalmente conseguir sair daquele buraco. Os lobos finalmente atacam, e o prota se treme de medo. Mas os lobos passam direto pelo prota, enquanto ele tenta se proteger. Olhando para frente, ele vê os lobos avançando para longe dele. Enquanto ele está assustado, pensa que iria morrer. E pergunta se os lobos não o viram, e fica aliviado deles estarem focados nas ovelhas. Ele pergunta ao Pokyu se ele conhece algum outro caminho, pois aquele parece perigoso, mas sobre ele se forma uma enorme sombra. Atrás do Daeon, um lobo feroz, que não parece estar focado nas ovelhas. Assustado, ele pensa que tem que se acalmar, pois os lobos estão focados nas ovelhas. Mas aquele lobo se aproxima e olha diretamente para o prota. Então o Daeon foge para dentro do buraco enquanto fala para o lobo não o seguir. O lobo tenta seguir o prota pelo buraco, mas o Daeon manda ele desistir porque aquele túnel é muito apertado. Mas o lobo quebra tudo e o prota fica surpreso. O prota, fugindo e chorando, pede desculpas ao lobo por tê-lo chamado de idiota e fala para ele parar de o perseguir. Ele pensa que os túneis são muito estreitos e não vai ter como fugir. Abrindo o inventário, ele pensa que tem sorte por ser só um lobo.
Tentando usar a terra para o bloquear, ele pensa que o lobo é mais fraco que o javali de chifres. Mas então o lobo avança e ataca o prota. Sem reação, o prota é atingido e pensa que aquilo é impossível. Percebendo o quão rápido o lobo é, saindo da poeira do ataque do lobo, pensa que aquilo é muito ruim. Segurando o corte no rosto, pensa que o lobo só acertou de raspão, mas que ele iria atacar novamente. Encurralado, ele pergunta se vai conseguir fugir ou se teria algum outro jeito. Olhando para o lobo, ele diz que não vai conseguir fugir por muito tempo e precisa acabar com aquilo agora. Então ele parece se lembrar de algo. Ele conta que tem uma única coisa que ele pode usar, mas o lobo salta na sua direção. Então, o prota ativa uma aura azul em volta do seu corpo, enquanto diz que é ele ou o lobo. Ativando a força do javali de chifre, ele acerta o lobo com um ataque poderoso.